Olá pessoal, eu me chamo Victor, atualmente estou estudando agronomia no IF Sertão, na cidade de Petrolina, e venho através desse canal trazer conteúdo de importância agronômica. Mas antes, deixe seu joinha, se inscreva no canal e também me siga nas redes sociais. E toda essa aula está transcrita num documento em PDF, é só você acessar aqui embaixo que eu deixei o link para o download. Na aula de hoje nós falaremos sobre o pH do solo. O que é o pH? O pH é o potencial de hidrogênio, que seria a concentração de H+ que contém dentro de uma solução, que pode ser medida em água, como está demonstrado aqui, e essa é a interpretação, e também em cloreto de cálcio. Quanto maior a concentração de H+, menor será o valor do pH e, consequentemente, mais ácido. Quanto menor a concentração de H+, maior será o valor do pH e, consequentemente, menos ácido. Esse valor varia de 0 a 14, mas nos solos variam de mais ou menos 4, que é muito ácido, a 9, muito alcalino. E como esse pH interfere na produção agrícola? Antes de dar essa explicação, é bom fazer uma analogia, porque o pH é a base para se construir uma fertilidade alta. Por exemplo, você nunca começa construindo uma casa pelo teto. Você primeiro faz a base, depois vai fazendo as paredes, as colunas e após isso construir o teto. O pH é a base, o início para você construir uma fertilidade alta, porque ele vai interferir na disponibilidade da maioria dos nutrientes, mas não a faixa que agrade a todos os nutrientes. Por exemplo, o ferro, o manganês e o zinco e o cobre também estão em maior disponibilidade em pH 5. Já o molibdênio e o cloro em pH 8,5 a 9. A faixa ideal seria de 6 a 6,5, onde a maioria dos nutrientes está em maior disponibilidade. Outro quesito que tem que ser levado em consideração quando você faz uma análise de solo e relaciona que o seu pH está baixo é com a presença de alumínio, que o alumínio em pH abaixo de 5,6 ele está disponível para as plantas absorver e ele é tóxico por conta que ele não permite o desenvolvimento pleno radicular, o aprofundamento das raízes em busca de água e nutrientes. E relacionando também com a produtividade, por exemplo, a aplicação de fósforo, que é um limitante para a maioria das produções, porque o fósforo tem uma faixa muito estreita onde ele tem o pico que ele está disponível, que está entre 6 e 6,5. Abaixo desse valor, ele pode precipitar com ferro e também o alumínio, abaixo de 5,6. E se ele passa de 7, ele pode precipitar com cálcio, ou seja, é o calcanhar de Aquiles na adubação, e é necessário você saber o pH para saber qual fonte utilizar, principalmente desses adubos. Relacionando a adubação nitrogenada com pH, é de extrema importância você saber o valor do pH, por conta se você estiver com pH baixo, você utiliza determinada fonte, e com pH alto, outra fonte. Por exemplo, as fontes amoniacais, de exemplo eu tenho aqui a ureia, liberam H+ no solo, e esse H+ vai ficar disponível na solução e, consequentemente, ele vai diminuir o pH, tornando mais ácido. E se você utilizar somente fontes amoniacais, vai ocorrer uma redução no pH, tornando mais ácido. Já os nitratos liberam, em contato com a solução do solo, OH-, que é o contrário de OH+, que, diferente do H+, que reduz, o OH- eleva o pH. Ou seja, se você tiver com pH baixo, 5,5, 5,6, você tem que evitar fontes amoniacais, para que esse pH não reduza ainda mais, dificultando o manejo nutricional. Igualmente para os nitratos, se você tiver com pH 7, 7,5, você deve evitar as fontes que liberam OH-, porque eles vão elevar ainda mais o pH. Dando continuidade, e para finalizar, como os solos ficam ácidos? As 4 principais formas: o intemperismo, que vai lixiviar as bases, cálcio, magnésio, potássio e sódio, e vai abrir espaço para o alumínio 3+, e também o hidrogênio H+, e consequentemente
vai diminuir esse pH, tornando mais ácido. A mineralização da matéria orgânica, liberação de exudato pelas raízes e adubação vão também liberar H+ dentro dessa solução e, consequentemente, reduzir o pH. A mineralização da matéria orgânica, ocorre através dos organismos decompositores, que, quando vão disponibilizar os nutrientes, acabam também disponibilizando esse H+, que vai ficar disponível para as plantas absorverem. A liberação de exudato pelas raízes, por conta da simbiose que tem dos micro-organismos com as raízes, há uma troca e eles precisam de um ambiente um pouco mais ácido para ocorrer essa troca de favores, e principalmente na adubação. Como explicado anteriormente, a adubação nitrogenada só é assertiva quando você tem o valor do pH para utilizar a fonte mais adequada possível. Se você estiver com pH baixo, tem que evitar fontes amoniacais, e com pH alto, fontes de nitrato. Por hoje é só, essa aula termina por aqui. Eu agradeço a todos e até a próxima.